E aí galera, o Ubuntu 11.10 foi lançado e nós ficamos devendo aí para vocês um review, que então vamos mostrar agora. De cara, o que temos de mudança no Unity é que agora o botão do painel inicial ele fica aqui no lançador, não fica mais aqui em cima. Aqui em cima está então exclusivamente para as aplicações, ou seja, barra de título e botões de abrir e fechar. Vendo aqui no Nautilus, vamos maximizar. Temos então aqui os menus e os botões de fechar, minimizar e restaurar. Eles ficam nesse canto onde antes tinha o botão do painel inicial. Como eu já abri aqui o Nautilus, ele foi redesenhado, mas na verdade esse redesenho é do GNOME 3. Até essa versão do Ubuntu já está com o GNOME 3.2. Então, parte das limitações de configuração de interface, que vocês vão ver que temos poucas opções para fazer alterações na interface. Algumas são problemas que o Unity realmente não nos dá opção, e outros problemas são relativos ao próprio GNOME 3, que deu uma retirada aí grande da possibilidade de configurações do sistema. Bom, o Nautilus é isso de alteração, é visual mesmo. Quando a gente clica num arquivo, os dados dele são mostrados aqui embaixo. Bota o mouse em cima, ele vai para o outro lado. As opções nas propriedades não muda muito. Há alguma mudança aqui no abrir com. Temos a nova central de programas. Essa sim foi totalmente remodelada, o pessoal estava esperando bastante por ela. Eu acho que ela ainda demora muito para abrir, isso é um problema histórico da central. Podem ver que isso nem sempre é culpa da internet. O caso aqui é a própria central de programas, mesmo que eu acho que ela demora muito. Isso tem que ser trabalhado porque é um ponto muito negativo. Bom, aqui é a central então, com banners, com melhor organização do que a de novo, melhores avaliados. Tá mais bonita, mais eye-candy mesmo, né? Agrada aos olhos. Temos aqui as categorias. Clicando nas categorias, nem todas elas estão com essa mesma organização, algumas estão. Por exemplo, acessibilidade, clicando na categoria, ela está no modo antigo. Vamos ver aqui acessórios também. Ciência e engenharia já está no novo padrão. Então, algumas coisas a serem alteradas na versão. Não sei se isso passou desapercebido ou não. Aqui eu vejo só algumas tem a nova interface mesmo e outras não. O que nós temos aqui também um histórico de tudo que a gente fez no computador, o que foi instalado, o que foi desinstalado, por dia, tudo isso. Então aqui até desde o dia 4 eu tenho histórico. O que foi atualização, o que foi remoção, isso demora às vezes um pouquinho, dependendo da lista de alterações que a gente faz no sistema. Bom, continua a mesma coisa quando uma janela não responde, ela simplesmente escurece. Enquanto carrega ali a lista, bom, só porque eu ia falar, apareceu. Bom, saindo um pouco então das alterações, mas continuando na central, nós temos a opção de sincronizar entre computadores. Usando a sua conta do Launchpad, você consegue guardar quais são os programas que você instalou numa máquina. Você faz a sincronização, você vai em outra máquina, você volta a fazer a sincronização, então você tem a lista de pacotes que você usa. E você pode então instalar esses programas todos sem precisar selecionar um por um, né? Eles estarão todos ali. Eu vou fazer o meu cadastro agora. Canais de software, sem muita mudança, né? Continua praticamente a mesma coisa. Eu sempre marco aqui o enviar. Quando você faz a primeira alteração que precisa de senha, ele pede. E depois fica para a seção do aplicativo. Uma coisa que faltou na central de programas é um botão de atualizar os repositórios. Na ausência desse botão, pelo menos eu esperava que fosse mais rápida a atualização.
né, ou seja, eu adicionei um repositório, eu esperava que fosse ou instantâneo ele começar a fazer a leitura do repositório, ou questão de poucos segundos. No entanto, não é isso que a gente vê. Até quando alguma coisa está sendo feita com os repositórios, aqui aparece mais um botão, aqui mais uma aba, dizendo que está sendo feito, quantas tarefas estão sendo feitas, e demora para aparecer a atualização dos repositórios. Então, se tivesse um botão, algum menu, alguma coisa, pode ver que a gente não tem esse menu ou esse botão. Então, a gente acaba tendo que recorrer para a linha de comando, né? Pelo menos eu acabo recorrendo para deixar o serviço mais rápido. Alterações. Temos agora aqui o botão de desligar e configurações. A partir daqui, então, a gente pode dar comandos de desligar, hibernar, suspender, encerrar sessão, bloquear a tela e algumas configurações. As configurações do sistema agora estão num painel, bem na cara do Mac, né? Bem que se você comparar com a tela de configurações do Mac é praticamente a mesma coisa. Poucas configurações, realmente são só essas. Aparência, pode ver que sempre fica aberto na mesma janela de configuração, né? Você pode voltar para todas as configurações e fazer a sua configuração. Planos de fundo, é isso. Tema, é isto. E não tem como você personalizar um tema. Adicionar papéis de parede, mudança instantânea, né, ali atrás. Mas não foge disso, é o que você pode configurar. Pegar uma pasta, cores, e é isso. Contas online, não está funcionando ainda, não. O pessoal botou a opção ali, mas não implementou. Tela de disposições de teclado, essa sim está diferente, né? Tem mais algumas configurações diferentes. Aqui o teclado que está configurado. Suporte a idiomas continua o mesmo. No caso, eu estou com o idioma de todos os programas que estão instalados. Telas. O que você pode fazer? Desligar depois de 10 minutos, bloquear ou não. O Ubuntu One também não sofreu mudanças, então não vale nem a pena a gente entrar em detalhes agora. Bluetooth também não tem muita diferença. Cor para a impressora. Nada demais. Pode ver que são sempre minimalistas as configurações. Até sobre bateria é só isso mesmo, não tem mais configurações. As impressoras continuam a mesma tela. Mídia removível, o que fazer, como manusear as mídias, ou seja, quando inserir um CD de áudio, o que fazer, todas marcadas como perguntar. Mas também dá para marcar para nunca perguntar, então daí não vai fazer a execução automática dos programas. Configurações, drivers adicionais, para mim ele está piorando. No meu notebook de testes eu preciso instalar um pacote que os drivers adicionais não encontram. Então eu tenho que ir para a linha de comando, já que eu não tenho Nautilus, então eu tenho que fazer isso pela linha de comando mesmo. E aqui então está os drivers adicionais, no caso eu tenho o driver da NVIDIA instalado, só esse de proprietário. Bom, aqui a gente volta para as telas, se a gente fosse ver a configuração do monitor, resolução e rotação. O Gnome 3 tirou a opção de alterar a frequência do monitor. Quem tem monitor CRT, então aí vai sentir falta disso se precisar aumentar ou diminuir a frequência, porque ele vai botar automático. Isso era um problema, mas parece que agora está se encontrando normal com a frequência. Que antes eu tinha que fazer essa alteração, então agora está normal. Falta opção, mas eu não tenho mais o que reclamar porque ele se acertou. Configuração do teclado já mostramos. Tablet, teria que ter um tablet aí para poder olhar. Não é esses tablets tipo iPad e companhia, é os tablets para desenho. É os antigos tablets que perderam o nome por causa que deram o nome para um outro aparelho, né? Configurações de acessibilidade. Agora teria até que testar melhor para ver se realmente está funcionando. Precisaria conversar com uma pessoa, um deficiente visual, para ver se isso realmente está funcionando bem. Isso a gente vai conversar aí provavelmente só na 12.04 com o pessoal do Linux Acessível.
Os canais de software que a gente já mostrou, contas de usuário também está bem limitada, a gente não tem mais como mexer com grupos, só tem aqui como mexer com usuários. Antes de mexer a gente tem que desbloquear. Errei a senha. A gente pode adicionar usuários, tipo de conta padrão administrador. O que a gente tem para alterar no usuário é só nome, tipo de conta, idioma, senha e iniciar automático ou não. Não temos muitas configurações, então vocês podem ver que a configuração está fraco. A grande novidade também nessa versão, o programa Dejadup, para fazer cópias de segurança. Isso que a gente vai entrar em detalhes mais tarde em outro vídeo, né? Então agora a gente tem uma ferramenta oficial da distribuição para fazer então cópias de segurança. Fazer cópias tanto em DVD, outro HD, pendrive ou até mesmo no Ubuntu One. Configurações de data e hora. E informações do sistema. Versão do Ubuntu, processador, placa de vídeo, tipo de sistema operacional e o tamanho do disco. Aplicações padrões, né? Nada. E aqui então, informações sobre o gráfico. Certo? Essas são as nossas configurações. Outras novidades, Firefox na versão 7. Bom, agora vamos então voltar lá para o nosso painel inicial. Apertando a tecla Super ou então clicando no painel, por padrão ele vem assim, nesse formato. Vocês podem ver que aqui então tem o botão de fechar e o botão de maximizar ou restaurar. A grande novidade disso aqui é que agora, vamos dizer aqui, eu estava com ele maximizado quando eu abri, eu fechar, eu abrir de novo, ele vai estar no último estado que eu deixei. Isso era uma falha da outra versão. Tu tinha um botão aqui no cantinho para minimizar, para maximizar, perdão. Mas só que toda vez que eu fazia isso, eu voltava, fechava o menu, abria de novo, eu tinha que fazer essa função de novo. Eu gosto que ele ocupe a tela inteira, então eu deixo assim. Funcionamento, digitar o nome do programa, ou pelo menos o que ele faz. Eu sempre testo com a calculadora, ele vai trazendo. Dando um ESC, limpa o campo e volta. Então aqui as aplicações padrão, navegador de internet, visualizador de fotos. O programa de e-mail agora é o Thunderbird como padrão. Essa é a mudança aqui desses programas. O Evolution então saiu. Aqui embaixo nós temos o que chamam de lanes, que são as lanes da página inicial de atalhos, a de aplicativos, nos aplicativos que mais se usa, os que estão instalados, podendo ver todos os resultados, minimizar, e alguns disponíveis para download que ele dá uma sugestão. Além disso, a gente tem a opção de filtrar resultados por tipo, simplesmente selecionando, ou por avaliação. Então, é o que nós temos. Vamos botar aqui tudo ou tudo, a gente vai ter todas as aplicações. Temos aqui então além também de arquivos e de músicas. Todos eles com os filtros conforme o que é mostrado, conforme o tipo de arquivo. Isso aqui pode ser implementado mais coisas ainda, O que tiver de ideia aí, a gente pode fazer a implementação, lógico, a nível de código isso. Mesma coisa dando essa, então eu fecho. Vamos abrir um pouco mais de janelas. Temos 3 janelas aqui, mostrar em lugares diferentes. Outra em músicas. Abrir o Firefox também. BR Office na versão 3.4. Já que eu abri, já vou comentar um pouquinho sobre ele. A versão então 3.4.3. Então agora vamos a outra novidade, o Alt Tab. Ele está assim. Quando chega num grupo de janelas que seriam agrupados, no caso ali o Nautilus, se eu for até ele e parar, ele vai abrir todas as janelas. Ou então eu posso usar o Alt e o acento, aquele perto do ESC, ou aspa simples, como quiser. No inglês seria acento, no nosso português é aspa simples. Eu vou alternar só entre elas. Se eu voltar ao Alt Tab, eu volto entre as aplicações.
Se eu estou em uma dessas aplicações, eu vou dar o Alt e a aspa simples, eu vou ficar alternando entre elas diretamente. Então essa alteração. O Super W continua funcionando, para a gente selecionar a aplicação. Super S mostra então a organização das áreas de trabalho. A área de trabalho que a gente estiver trabalhando ativa ali vai estar sublinhado então em laranjas, né? Está circulado, vai ver que selecionar. As áreas de trabalho que não estiverem sendo utilizadas estarão escurecidas, passam a utilizá-las, passam a ter cor, então e a outra não, né? Só para dar uma identificada quais as áreas têm alguma aplicação aberta. Acabei arrastando a janela. Temos essa opção, né, de botar a aplicação maximizada, botar num canto, ou botar no outro. As opções já tinham na outra versão. Então a gente só está vendo. Bom, Thunderbird, para quem não conhece, vamos deixar aqui na lixeira, vamos limpar. O conteúdo não interessa aí para vocês, então é isso. Aqui então, funções básicas de e-mail, catálogo de endereços e tal. Mas a aplicação é bem interessante. Eu sempre utilizava, sempre instalava depois, né? Então agora eu não preciso fazer essa instalação. Vocês verem que tem alguns e-mails que eu recebi. E aqui então no Dash tem o número de e-mails novos. Isso aqui não é plugin, é já padrão. A mesma coisa para cópia de arquivos, ele vai mostrar a barra de progresso. No Firefox, se estiver fazendo algum download, vai mostrar a barra de download. Isso tudo já padrão, sem instalação de nenhum programa a mais, né? Uma coisa que eu nem vou comentar com vocês é o novo Guiber. Embora ele esteja mais bonito, continua lento. Ele é lento para abrir, lento para notificar. A atualização da timeline é, no melhor das hipóteses, em 5 minutos. Não dá para baixar desse tempo, pelo menos não pela interface dele. É o tempo mínimo que você pode botar entre as atualizações. Não gosto de aplicação que fique mostrando Twitter e Facebook tudo na mesma linha de tempo, até porque eu tenho mais contas. Eu tenho 2 contas de Twitter mais as contas de Facebook. Ou melhor, a conta de Facebook e a conta da página do Ubuntu. Então eu gosto de separar isso, por isso eu uso o TweetDeck. Já tinham me perguntado se funciona. Funciona com o Adobe Air, embora ele tenha sido descontinuado para Linux. Só que então a gente não pode esperar que tenhamos alguma atualização futura, né? Ele vai ficar nisso mesmo, o Adobe Air. Mas por enquanto funciona. Então podem instalar. Qualquer coisa depois, se vocês tiverem dificuldade, posso fazer um artigo para vocês sobre isso. Então pessoal, o que temos realmente de diferencial? Bom, mais um. Só mostrar aqui para vocês, vou usar a barra aqui. Para a gente mostrar a barra agora, antes a gente podia trazer aqui para cima no canto. Agora pode ver que não traz. Para trazer ali a barra de lançador, você tem que vir pro lado. Aí ela aparece. Então era isso, pessoal. Obrigado aí por terem assistido o vídeo e até o próximo.